Zé, Oi. antes da gente iniciar, né, esse tema dessa semana, é legal comentar um pouquinho sobre a última, né? Você tem feito isso. O tema da Ah, última segunda-feira foram as dores emocionais. tá. Se você puder, 5 minutinhos aí para recapitular com a gente poder avançar. Fique à vontade. Legal. Então, e vai casar bem, Lucas, com o que a gente vai falar hoje também, né? A gente vai ver que é sempre, quando a gente começa a se habituar a falar dos problemas emocionais que a gente tem, tudo, depois você vai vendo que ao afunilar, né, não é tão difícil, né? Hoje a gente vai falar de impulso ideal, você vai ver que a gente vai estar voltando também sempre nas mesmas, tá? E voltar nas mesmas coisas é sempre falar, né, da dualidade que existe em nós, né, da construção inferior que nós somos, né, e da nossa construção verdadeira. Você vai ver que sempre uma coisa vai estar casada com a construção superior ou vai estar casada com a inferior. Você vai ver que isso é uma tônica no mundo emocional, né? E o que é legal a gente reforçar, Lucas, sempre, né, que as dores emocionais, talvez hoje, é um dos grandes problemas, né, do mundo, né? Então, assim, todo mundo carrega, não tem como, porque nós somos seres inferiores, tá? Agora, a diferença da gente ser inferior ou superior, como a gente só tem que ter conhecimento disso, né? A partir do conhecimento a gente pode fazer escolhas melhores, né? Então as dores emocionais, elas são, a gente não nasce com elas, isso que é importante, né? Elas são implantadas pelos outros em nós. Então uma coisa legal da gente saber das dores emocionais, né, é que elas não são nossas, elas não são verdades, elas são uma grande mentira. Habitualmente elas são rótulos, né, que as pessoas colocaram em nós. E o primeiro rótulo que a gente recebe é o nome, né? A gente, aquele que eu falei para você, tá bom? E então esse é o ponto legal de saber, tá bom? Então, se você entender isso, já é meio caminho andado para que você possa se curar, né? Então, assim, é só você entendendo isso, você já tem uma grande oportunidade de se livrar dessas dores. Lógico que depois você tem as terapias, as coisas que vão te ajudar a fazer isso. Na live passada a gente falou um pouquinho, né, dos passos para eliminar as dores, né? Então teve, acho que a Helena já falou que começou a trabalhar, então Sim. depois é legal ela compartilhar para ver se está funcionando bem ou não, então isso é legal. A outra coisa que nós vamos falando das dores, Lucas, que eu acho que é legal, eu acabei esquecendo, eu acho, na live, depois eu até postei no Store, mas vale a pena a gente falar um pouquinho aqui hoje, é que as dores emocionais, elas também têm vamos dizer assim, ela tem um lado bom, né? As dores emocionais, elas ferem o nosso ego, que é essa construção inferior, né? Então elas podem funcionar como, eu costumo falar, como molas propulsoras também, né? Ela, elas acabam sendo, elas acabam nos dando, às vezes, muita força para a gente avançar, né? E eu costumo falar assim, que é sempre por quem, né? Por quem que... por quê? Por quem? Porque as dores, né? Elas foram, elas foram inseridas em você por alguém, né? E muitas vezes esse alguém você identifica, né? Então, às vezes é uma pessoa que fala que você não vai conseguir, né? Que você não tem capacidade e desperta uma dor de não merecimento. E eu lembro que eu falo para você, né, Lucas, se a dor emocional é igual uma mola, você vai espremendo, 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 tá bom?
de repente ela, num ponto de inflexão, ela pode explodir, e quando ela explode, ela te dá muita força, né? Então, ela acaba sendo uma ferramenta, uma arma incentivadora para você superar aquelas dores que te colocaram, né? Então, existe esse lado, se a gente pode chamar assim, das dores emocionais que funcionam a nosso favor, né? Então, a outra coisa importante, né, que é muito importante isso das dores, Lucas, eu até falei para você que eu precisava falar isso para o pessoal, que eu acabei esquecendo. Você tem as dores emocionais que elas são, que você consegue pagar elas, tá tudo certo, né? Então, às vezes você se sente injustiçado, desvalorizado, né? Então, essa desvalorização faz com que você lute muito e conquiste alguma coisa importante. E você acaba conseguindo, né? E às vezes a tua conquista, ela ultrapassa a dor da incapacidade. Então você fala assim, você pagou bem sua dor, tá tudo certo. Então você é capaz de até de agradecer a sua dor, né? Você fala assim, puxa Ajuda vida. no nosso crescimento, então. Isso, exatamente. Aí você até agradece o cara que te colocou a dor, né? Que você costuma falar assim, pô, desculpa aí, pessoal. Deixa eu pegar um copo d'água. Desculpa, eu tô um pouco gripado hoje, estou tossindo, tô com a voz meio. Então a gente fala assim, que tem dores emocionais que elas estão pagas, né? E às vezes a gente até agradece por causa dessa propulsão que ela pode produzir na gente, tá bom? O duro são as dores emocionais que a gente não consegue pagar, tá bom? Que aí ela fica em débito, tá? E aí quando a gente não tem o discernimento, né, e a gente não consegue pagar, a gente não entende que ela foi colocada pelos outros e a gente fica abraçado com elas. Então aí você tem dívida com as suas dores, né? Então aí que vem o sofrimento. Então eu esqueci essa parte aí, a gente não tinha falado certinho, né? Eu acho que é bem interessante esse conceito, né? Então que a gente sempre deve olhar para as dores e saber se a gente pagou, né? Se a gente está pagando ou se a gente não conseguiu pagar e a gente está agarrada com ela, né? Se está agarrada com ela, tem o sofrimento, né, que ela vai trazer, né? E aí, se a gente não entender, não tiver um pouquinho de inteligência emocional, tem muita gente que acaba morrendo com elas, né? Então é aquela historinha da cobra, né? O que você tem feito com as tuas cobras? Você tem jogado a tua cobra fora? Ou você tem abraçado a sua cobra? Porque Boa. as dores emocionais não são nossas. Uhum. A gente tem que se livrar delas. Elas fazem mal pra gente, né? E muitas vezes, pelo fato da gente não superar as dores, a gente acaba ficando com elas pra gente. Então esse pontinho aí, Lucas, é bem legal a gente tentar Tentar, né? se atentar isso aí, tá bom? E fica para todos aqui que a live da última segunda-feira está no Instagram do Zezé, né? Então quem quiser, quem não acompanhou na íntegra, quiser acompanhar tudo, os 6 passos que ele nos direcionou para evoluirmos, para nos curarmos, né? Estão lá, e diversos de outros pontos importantes também estão lá na íntegra para que todos possam assistir, tá bom? Como também as outras lives das outras segundas-feiras, também no Instagram do Zezé vocês vão encontrar. E vamos em frente para mais uma. Correto, Zé? Isso. E o tema de hoje é impulsos e ideais. Isso. E também a gente vai falar um pouquinho sobre incertezas e certezas. É isso? Isso. Vamos embora, então. Começando, pessoal, vale o reforço para que vocês interajam conosco. Fiquem à vontade aqui no chat. A gente tem um roteiro para tratar, para conversar com vocês, mas é importante a participação de todos também para a gente melhorar ainda mais, tá bom? Zé, se você puder começar falando o que são os impulsos, né? Fica à vontade. Então muita gente, às vezes, eu vou falar do impulso, né? Eu vou falar um pouquinho, sempre que eu falo do impulso, eu procuro falar um pouquinho com inteligência
emocional para a gente poder entender, né? É. Inteligência emocional é a área, né, da ciência que faz a gente controlar as nossas emoções, né? Faz a gente ter o controle sobre as nossas emoções. Então, o impulso, muitas vezes a pessoa acha que o impulso é uma ação, né? É uma ação que você faz, tá? Mas não é aquela ação intempestiva ou que você demora, tá? Porque você pode ter um impulso intempestivo, você pode decidir rápido, mas com o ideal, ou você pode ter um impulso que é uma ação sem o ideal, sem o seu ideal. E o que é uma decisão que você toma, né? Às vezes você fala assim, eu quero comprar um carro, né? Ou eu quero ter uma casa num condomínio, eu quero, tá bom? Então, você tem que sempre verificar se isso é um impulso ou é um ideal, né? E o que é o impulso? O impulso, pessoal, é uma ação sua, mas que, na verdade, ela visa atender, né, a construção de uma outra pessoa, tá? Às vezes assim, eu vou fazer isso, né, não porque eu necessito realmente, mas eu vou fazer isso porque eu vi que o fulano de tal fez e eu, tá bom? Então, normalmente os impulsos estão relacionados com o que não é nosso de verdade, né? Então, por exemplo, aí eu comprei um carro, eu quero um carro. Se você comprou por impulso, o que acontece? Você acabou de comprar o carro, você comprou primeiro porque outro tinha, e você queria mostrar que você era melhor que aquele. Aí você acaba de mostrar, de comprar o carro, o que acontece com você? Você vai olhar para o outro que tem um carro maior, tá bom? E você nunca está satisfeito, ou seja, ele nunca vai te preencher. A ação do impulso nunca vai te preencher, tá bom? Você sempre vai agir com impulso e nunca vai tá bom o que você faz. Muitas vezes você age com impulso, você luta, você consegue, né? E muitas vezes você vai lá e fala assim, puxa vida, agora que eu tenho isso, eu não uso, eu não usufruo, eu não, tá bom? E pouco importa, tá? E às vezes é bem decepcionante, porque você luta para mostrar, né, que você conquistou, ou que você conquistou o que a outra pessoa também tinha conquistado, mas não é a sua verdade, não é o seu, né? E você vai ver que isso, a característica do impulso, ele nunca te satisfaz, ele te satisfaz momentaneamente. Ele é igual um vício. Daqui a pouco você tem que repetir de novo para você ter outro momento de satisfação. Aí esse momento de satisfação acaba, daqui a pouco você tem que repetir de novo para você ter outro momento de satisfação. Por quê? Porque o impulso nunca é uma construção sua, tá bom? Você faz não por você, você acaba fazendo para mostrar para um outro, ou para se superar, mostrar que você é tão bom quanto o outro, ou melhor que o outro, que você foi capaz, tá bom? Mas quando você vê realmente, você fala assim, puxa vida, isso não é necessário para mim, eu não... Então, os impulsos normalmente, né, quando a gente conquista, são coisas que a gente tem e acaba não sendo necessárias, não te completa, vamos dizer assim, tá bom? Então eu tenho porque os outros têm, tá? Mas na verdade não é o que eu desejava, né? Tá? A gente tem que ver que sempre o impulso ele está sempre na racionalidade, tá bom? Ele está sempre, você está sempre pensando, analisando, fazendo, e sempre que você vai buscar, você está pensando não em você, no que aquilo vai te trazer, no que aquilo vai te facilitar. Às vezes você age por impulso e você compra alguma coisa que você simplesmente não usa, tá bom?
Então, o impulso seria isso, né? Certo, Zé. A gente tinha anotado aqui, então, falar o que são os impulsos, da onde eles vêm, como eles nos afetam, exemplos do dia a dia, e você falou sobre todos esses pontos. E existe algo de positivo no impulso? O impulso, ele é uma ação, né? Ele é uma ação muito É um forte. movimento, né? É um movimento, né? Então, e o que a gente tem que tomar cuidado é que tudo que é impulso, sempre as pessoas que agem no impulso sempre são vazias. Elas não, porque elas não trabalham para se satisfazer, na Para verdade. os outros. Isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um amigo, ele queria comprar uma casa em Miami, né? Qual que era a intenção dele? Então, eu vou receber meus amigos lá. Então, ele comprou a casa em Miami e não foi ninguém na casa dele, e ele não. Então, quer dizer, ele fala assim, cara, mas é tua casa em Miami? Fala, cara, eu nem vou naquela porra lá, porque eu pensei em fazer uma coisa, mas aquilo não. Né? Então, eu comprei por quê? Para receber os meus amigos, você percebe? Ah, eu comprei um carro não para satisfazer as minhas necessidades de trabalho, de. Não, eu comprei um carro porque, que nem eu, né, vou dar um exemplo para mim, né? Então eu comprei, teve uma época que eu comprei uma Dodge Ram, tá? E eu não conseguia. Eu chegava aqui em Prudente, eu não conseguia ir no mercado, não conseguia estacionar com a Dodge Ram, entendeu? Eu ia para São Paulo, não tinha onde parar a Dodge Ram, eu não gostava de guiar a Dodge Ram, né? O pneu dela me incomodava, a altura dela me incomodava, o conforto dela me incomodava. Aí eu falei assim, mas pô, por que que eu comprei uma Dodge Ram? Né? A hora que eu fui fazer a análise da inteligência emocional, eu tinha Dodge Ram porque eu tinha que superar o meu tio, né? Que é um cara que tinha produzido uma dor emocional muito grande em mim, né? Que eu fiz dessa dor emocional uma grande mola propulsora, né? Eu consegui vencer, mas agora eu tinha uma necessidade de mostrar para ele, quando eu fosse na minha cidade, que eu tinha um carro maior que o dele. Você percebe que é uma ação de impulso completo, entendeu? Só que eu não entendia que quanto mais eu ia lá e mostrava para ele, mais a dor me aumentava, mais vazio eu sentia, né? Certo. Então essa, por exemplo, é uma ação de impulso, Uhum. tá bom? Certo. E agora, então, vamos entrar no ideal que estão ligados, né? Bom, E a ação por ideal é aquela que está no teu subconsciente, né, Lucas? Que é aquela que você não age por impulso. É aquela que você faz acontecer ao longo do tempo. Quando ela acontece, você convive com ela pro resto da vida, com aquela realização pro resto da vida, né? Então, esses dias teve uma pessoa que perguntou para mim, eu acho que eu fiquei feliz, porque perguntou, onde você vai estar? Eu respondi para ele, eu falei assim, eu vou estar onde eu sempre estive e onde sempre eu vou estar, no IDOT. Ou seja, ali eu fiquei feliz, porque eu falei, puxa vida, isso é um ideal, né, que eu idealizei, e é uma coisa que eu vou conviver para o resto da minha vida. Então você vê como isso me deixa feliz, né? Quando eu falei para ele que eu ia estar nesse lugar, como isso me deixou, isso. né? Por quê? Porque isso é ideal, né? Isso é diferente de você ter um impulso. Né? Eu vou ter uma escola, porque a escola ela vai me dar dinheiro, vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo, mas quando eu consigo aquilo, eu vou estar vazio, quer dizer, eu não vou conseguir, entendeu? Então essa é a grande diferença, né? E sempre, que é muito importante a gente entender, né, Lucas, que os ideais, eles estão no nosso subconsciente, né? Então, e como é que a gente sabe que alguma coisa está no nosso subconsciente? É quando você consegue imaginar, né, a ação futura, tá bom? E você vê quais as emoções aquilo vai te despertar quando você conseguir. E quando você conseguir, você vai valorizar muito, porque aquilo faz parte de você, faz parte da sua conquista. Ou seja, por isso que
ele tem uma importância muito grande, né? E, e os ideais, eles são totalmente realizáveis, isso que é legal, tá? Você consegue pôr muito mais. Quando é um ideal, você sem você perceber, você vai materializar ele. Ele tem uma força muito grande, muito maior do que o impulso. E natural, né? E natural. Então você... Então é muito importante, né? Sempre, eu costumo falar assim, que o ideal, ele começa por um bom sonho, né? E um bom sonho começa por uma boa imaginação, tá? Então, quando você imagina que você vai conquistar aquilo, e aquilo vai ser pro resto da vida. Eu vou conviver com essa conquista pro resto da minha vida. Entendeu? É uma força bem maior, né, do que... Isso. Você pode colocar isso nos relacionamentos também, né? Né? Então, nos casamentos, né? Então, às vezes as pessoas, eu vou me relacionar porque eu tenho interesse, eu vou me relacionar porque o fulano é isso, aquilo, né? É muito comum a gente ver casamentos completamente destruídos, né? Porque as pessoas agem por impulso, né? Eu vou casar porque ele tem dinheiro. Eu vou casar, ou seja, não é o meu ideal. Não encontrei a pessoa que eu vou conviver pro resto da vida. Eu estou casando por um impulso, ou seja, eu não estou casando por ideal. Eu estou casando por uma coisa que aquela pessoa, né, pode trazer para mim de forma momentânea. É muito comum a gente ver esse tipo de relacionamento com jogadores de futebol, por exemplo, né? Porque eles fazem uma ascensão muito grande, ganham muito dinheiro, né? E desperta o impulso de muitas mulheres, né? E às vezes eles acabam casando e depois acabam, entendeu? Então isso é muito importante, né? Sim. E sempre, né? Tanto o impulso como o ideal, como eles são ações, eles dependem de uma escolha. Então, quando você sabe isso, sabe diferenciar isso, é muito legal, né, Lucas? Porque você, vamos dizer assim, você acaba errando menos, né? Entendeu? Então, E quando você fala, né, que todos os temas que você vem trabalhando com a gente estão completamente ligados, eu acho que quem acompanha uma semana vai entender que faz bastante sentido mesmo, né? Porque o impulso é o nosso ser inferior e o ideal é o nosso ser superior, né? isso. Digamos assim, é isso, né? O ideal é a nossa verdade. Isso é E verdade. o impulso é a nossa mentira. Que é o que foi gerado pelos outros, pelo mundo. Exatamente. Exatamente. Nos deixa vazio e o ideal nos preenche, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Então, a partir daí você tem escolhas a todo tempo, né? Que você está no impulso ou no ideal, no impulso ou no ideal, no impulso ou no ideal. Tá bom? Então, tem gente, por exemplo, que fez a escolha de uma profissão por impulso. Porque o pai queria que ele fosse médico, não sei o que lá. Normalmente são pessoas que não vão se dar bem com a profissão, não vão conseguir lidar bem com a profissão. E como foi fruto de uma escolha, veja bem, você tem que carregar isso a vida toda. Você imagina as dores emocionais que tudo isso vai proporcionar, você entendeu? Então é muito importante você estar alinhado, né, com as suas verdades e com seus ideais. Isso faz muita diferença na vida da pessoa. E aí a gente colocou aqui acho que você comentou um pouco, né? Mas se tem algum exercício que você nos indica para que a gente possa ser mais assertivo, né? É, Com o ideal e menos impulsivo, né? Acho que tá tudo a ver com as escolhas também, né? Que a gente já falou sobre. eu costumo falar assim, eu como já agi muito por impulso, eu sou um poço de impulso, né? Então eu posso falar de carteirinha aí, né? Que eu tenho muitas coisas que tem impulso. E é fácil você ver, né? Quando você age por impulso, são coisas que não são necessárias para você, né? Então não faz, né? Não faz tanto, não faz sentido. Você conquista, daqui a pouco você está falando, o que eu vou fazer com isso, né? Eu acabei de, você está me acompanhando aí,
acabei de vender uma lancha, né, que eu fiquei 8 anos com ela, acho que eu andei 4, 5 vezes com ela, quer dizer. Então foi fruto do quê? De um impulso, né? Ou seja, eu necessito de uma lancha para viver. Além de eu não necessitar da lancha para viver, eu nem usei a lancha, quer dizer. Então foi fruto de um impulso. Sim. Né? E... Não é um ideal, entendeu? A lancha Sim. não me fez mais feliz, né? Ela mostrou para as pessoas, talvez, que eu venci, que ela atendeu um propósito, entendeu? Mas assim, não é uma coisa que me... Então... A gente, ficou claro, a gente vai entrar em certeza logo, para não se alongar tanto, mas existe algum tipo de impulso que, por eu não estar trazendo ele para o subconsciente, por nós não estarmos trazendo para o subconsciente, e que eu consiga fazer esse exercício de trazer, porque, por exemplo, você deu recentemente, conversou, você falou sobre a caminhada. Quantas vezes as pessoas começam a caminhada e param? Quantas vezes começam uma dieta e param? Quantas vezes abrem e iniciam um projeto profissional e já para? Tudo isso devido ao impulso. Mas tem um valor, né, no exercício físico, no aprender alguma coisa nova. É possível trazer isso e transformar no ideal? Eu queria falar de você, por exemplo, que você ficou um tempo mais sedentário e fazem 2 meses que você não falha na caminhada. Você se tornou ideal. Então, veja só como é legal, né? Porque quando eu tentava fazer exercício, eu fazia por impulso, né? Então agora, o que eu estou? Eu estou criando o hábito e estou colocando isso no meu subconsciente, né? Tá? E se eu conseguir colocar isso no meu subconsciente, né? E eu vou transformar a caminhada num ideal, tá? Então, por que as pessoas muitas vezes elas não conseguem? Elas começam um regime e não param, elas começam porque elas, né? Elas simplesmente estão provavelmente têm dores emocionais que podem estar muito ligadas a isso, né? E elas estão trabalhando com o impulso, não com o ideal. Para os outros, às vezes, né, Zé? Tá fazendo, quero ficar bonito para os outros, quero fazer, não é para si próprio, né? Aí não. E aí quando a pessoa realmente descobre, né, que isso é o ideal, aí tudo faz sentido, aí fica bom, fica agradável, né? Então aí você consegue, né? Você começa a se sentir bem, você começa, né, então aí você tem isso como, né, como um ideal e não como um impulso. Esse é o segredo, tá? Da gente, né, criar o hábito, né? O hábito é uma frequência, é um ato de frequência repetida ao longo do tempo, tá bom? Então você tem hábito saudável e hábito ruins, né? Então um hábito saudável, né, faz parte do seu ideal. Né? Quem consegue fazer isso por um longo tempo, ele está num ideal, não num impulso. Porque se ele não for um impulso, o hábito vai se esgotar rápido e você para. Quer dizer, entendeu? Perfeito. Você fala assim para você, eu sou gordo. Eu sou gordo, eu sou gordo. O seu subconsciente, o que ele entende? Que você é gordo. Se você for caminhar, você vai emagrecer. Ele não entende isso. Entendeu? Entendi. Vamos embora. Segunda parte da nossa live, né, Zé? Trabalhando, falando um pouquinho sobre incertezas e certezas. Deve definir um pouco como elas são, o que elas são. Isso também é legal, né, Lucas? Porque são duas palavrinhas da inteligência emocional que são muito interessantes, né? Com certezas, habitualmente tem a ver com o que a gente já falou também. Tem a ver com os processos de condicionamento, né? O que são? São experiências passadas, tá bom? Que elas são, elas processam, né? E determinam os comportamentos futuros, tá bom? Então isso habitualmente te dá certezas,
né? Por quê? Se eu fizer isso, eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque eu já fiz, né? Então, por exemplo, eu, eu tenho um hábito, né? Eu compro novilha todo ano, no começo do ano, e vendo novilha no final do ano. E eu tenho lucro com isso, tá bom? Então é um hábito que se repete. Isso é uma certeza, tá bom? Certo. Então o que eu fico? Eu fico condicionado a isso. Seguro, né? Certeza tem a ver com segurança, exatamente. Tá bom? E tá tudo bem isso, porque isso pode funcionar muito bem, porque os hábitos bons, eles tendem a se repetir, e quanto mais eles se repetem, mais certos você está do resultado. Você diminui as probabilidades, tá bom? Uhum. O problema, né, de tudo isso é que, como a gente vai falar, que toda a mudança, né, por exemplo, quando você tem um hábito e está tudo funcionando bem na sua vida, está tudo certo. Tá? O problema é que quando você quer algo diferente para você, você trabalha com a certeza. Certeza o quê? De fazer as mesmas coisas que você faz. E não dá para você fazer as mesmas coisas e colher algo diferente. Tá bom? Então a gente fala assim, que a certeza, ela está vinculada ao passado. Sempre. Tá bom? Uhum. Todo futuro, ele é incerto. Tá bom? Por quê? Porque você não tem como prever. Tá bom? Então a gente fala assim, a incerteza, ela é uma realidade na nossa vida. Porque todos os nossos atos futuros, eles são incertos. Tudo que a gente passou é certo. É claro? E aí tem a armadilha, né, Lucas? Tá bom? Então você vai ver gente que perde tudo, por quê? Porque fica na certeza, né? Então fica repetindo processos. E o mundo muda, as coisas mudam, né? Então você tem que estar sempre entendendo, né, que se você quer algo de novo, você vai ter que mergulhar na incerteza. Porque o novo, ele não aconteceu ainda. Então não dá para você repetir padrão, tá bom? Então você tem a certeza do passado e você tem a incerteza no futuro. E a incerteza, né, Lucas, ela tem uma grande armadilha. E aí que é o... Às vezes, mas como é que eu vou fazer, então? Como é que eu vou... Qual que é o lance? Como que eu tenho que agir? Você tem que tentar transformar a incerteza, né, numa probabilidade maior de Eu ia certeza. falar isso agora, eu ia acertar. Isso. Probabilidade. Isso. E como que a gente vai fazer isso, né, Lucas? A gente vai fazer isso se preparando, né? Tá bom? Então, por exemplo, se você tem isso como ideal, né, que é uma coisa ideal, ele é muito forte, porque você se vai preparar, você vai preparar ele. Mesmo que seja o ideal, ele é incerto, né? Mas como é ideal, por exemplo, eu vou querer fazer osteopatia, por exemplo. Quem tem osteopatia como ideal, vai ser um prazer eu estudar, vai ser um prazer eu praticar, vai ser um prazer eu me preparar, ficar bom para enfrentar a incerteza. E quanto mais eu faço isso, eu diminuo a probabilidade da incerteza. E as coisas ficam mais certas no futuro. Então, uma incerteza que era infinita, ela passa a ter menos probabilidades e ela passa a ser mais certo. Essa é a grande pegadinha. Boa. Essa é a grande pegadinha de tudo, porque às vezes você vai num curso de motivação, você sabe
vai lá, as pessoas falam, vamos, tenha foco, vai, não sei o que lá, não sei o que lá, vai, vai, vai. A pessoa pega e vai. Ela mergulha, né? Quando ela mergulha o quê? Na incerteza, porque é novo. E por que que uns conseguem e outros não? Porque a incerteza, ela não pode ser muito grande. Você tem que ir diminuindo as probabilidades da incerteza. Como é que você faz isso? Se preparando. Tá bom? Vou começar um negócio novo. Eu vou montar uma farmácia. Eu, Zezé, vou montar uma farmácia. Tá bom? Poxa vida, será que vai dar certo? Cara, é algo novo para mim, não é? Então eu vou mergulhar no mundo de incerteza. Tá claro? Bom, vou lá por impulso. Compro uma franquia de farmácia, por exemplo, se eu tiver dinheiro. Eu não entendo de remédio, eu não entendo de estoque, eu não gosto de ficar na farmácia, eu comprei a farmácia num ponto que não é bom, eu não consigo explicar para o meu cliente a ação dos remédios. Você percebe que eu não estou preparado para ter uma farmácia? Então, quando eu assumo o impulso e a incerteza, as coisas não funcionam. Quando eu trabalho com ideal e com diminuição de probabilidades, trabalhando, preparando a incerteza diminui, ela fica mais viável. Então é assim que a gente deve trabalhar com esses 4 elementos da inteligência emocional que a gente está falando hoje para vocês, né? Porque é assim que funciona, né, Lucas? Tá? Então a gente dá o curso, né, de osteopatia. Por que tem alguns que vão bem e outros não vão tão bem? Então, se você for pegar esses temas que a gente está acabando de falar agora, então eles são às vezes determinantes, né? Para uma pessoa ter mais sucesso, outra não, né? Entendeu? E você falou que o futuro ele tá ligado com ele é incerto, né? É certo, sim. E aí eu achei legal isso que você falou sobre dimensionamento, porque quando a gente tenta trazer isso para uma probabilidade, o infinito já deixa de existir, você começa a se aproximar mais daquilo, você se prepara mais e vai diminuindo a incerteza, né? A gente está nós, né? O mundo está cada vez mais ansioso, né? A ansiedade está ligado à incerteza e ao futuro também, não tá? Total, total. Por quê? O que é ansiedade? É medo daquilo que está por vir. O medo aumenta quando a incerteza é maior. Ele Aí, às vezes, diminui quando a incerteza é menor. Como é que você diminui a incerteza? Se preparando. Diminuindo as probabilidades. Tá claro? Então, se você for transformar isso em tratamento de ansiedade, tá feito. Tá, é isso. Bom exercício, porque a pessoa que não tem esse conhecimento, ela se paralisa, né? Se paralisa, se entrega, e é uma coisa, claro que, não vou usar a palavra correta talvez, mas assim, não é fácil, mas quando tem o conhecimento, né, começa a se tornar um pouco menos difícil, né? É mais fácil, né? Às vezes você vai dar uma aula, por exemplo, né? Às vezes a gente pega os alunos aqui no ambulatório. Olha, você vai ter que apresentar um trabalho. Por que eles ficam desesperados? Porque eles vão mergulhar num mundo incerto para eles. Agora eles estudam, começam a estudar, fazer, se preparar, eles começam a ficar tranquilos. Vai ter prova. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha a ansiedade. Ai, meu Deus do céu. Quanto maior a ansiedade, significa que maior as probabilidades da incerteza de que vai acontecer com ele. Por que isso acontece? Porque não tem a preparação. Isso a gente pode levar para a nossa vida em todos os aspectos, em todos os setores da nossa vida. E às vezes a gente esquece de olhar um pouquinho, né, Zé, para as experiências que nós já tivemos, né? Eu ouço muito sobre tirar carteira de habilitação, por exemplo.
bastante pessoa tem a carteira de habilitação, aí quando entra no carro pela primeira vez, né, ainda mais quando é manual, nossa, quanto botão, quanta coisa para fazer, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, aquele monte de incerteza, mas hoje às vezes a pessoa pega e o instrutor geralmente ele fala, um dia você vai tirar de letra, um dia você vai querer ir na padaria do seu bairro de carro. Isso pode acontecer hoje também, né? Essa mesma situação da habilitação com um relacionamento, com um negócio, com Com uma área tudo. de tudo. O que aconteceu com a pessoa? Ela começou a ter experiência, aprendizado, se preparou, né? Então, o aprendizado, é bom que a gente entenda isso, né? Que às vezes a gente acha que a pessoa fala assim, eu não sou inteligente. Aprendizado não tem nada a ver com inteligência, tá bom? Aprendizado tem a ver com hábito. O tanto de vezes que você repete o processo, até a automatização, tá bom? Isso não tem nada a ver com inteligência. Por isso que o elefante vai no circo e repete e faz tudo que o... Tá bom? Porque não é um ato de inteligência. Aprender osteopatia não tem nada a ver com eu sou menos ou mais inteligente. Tem a ver o quanto você se preparou ou não, o quanto você repetiu o processo ou não. Entendeu? Então isso é importante a gente entender também. Tá? Que é isso que você falou. A ansiedade ela começa a diminuir quando você se habitua e automatiza a marcha, o acelerador, o breque, você não pensa mais, aí você perde a ansiedade, porque tá? E você sabe o que vai acontecer quando você sair com o carro. Por quê? Apesar do futuro ser incerto, você domina tanto que você diminuiu as probabilidades. Então fica mais próximo do certo. Isso é muito importante para a gente entender os processos da nossa vida. E tudo é assim, né, Lucas? Tá? Não tem nada. Se eu perguntar para você onde deve estar seu carro agora, tá? Você vai falar assim, meu carro está na garagem. Não está na garagem. Você está condicionado. Você acha que está pelo teu condicionamento. Mas daqui 3 minutos pode vir alguém e roubar seu carro. Então o futuro é sempre incerto. Agora, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Tudo bem. Vai diminuir se eu tiver um portão, se eu fechar o portão, colocar o Exatamente. Entendeu? preparar para que isso não aconteça. Isso. A gente está utilizando coisas muito simples, né? Sim. Mas se você jogar isso para sua vida, tá bom? Será que eu vou sair hoje? Será que eu vou vender bem? Né? Essa semana foi engraçada porque eu tive conversando com o pessoal que eles vendem um produto, mas o que eu percebi? Que eles não sabiam muito bem o que eles vendiam. Então eu comecei a fazer algumas perguntas sobre o produto e eu percebi que eu falei assim, cara, é muito incerto, porque você vai vender um negócio que você não sabe, quer dizer, você perde a confiança, né? Então, a preparação, apesar do futuro ser incerto, a preparação, ela aumenta a tua confiança no resultado futuro. Tá bom? Não tem segredo isso. Eu costumo falar assim, né? O cara fala assim, Zezé, o que você acha desse negócio? Eu falo assim, cara, não tem negócio ruim. Tá? Todo negócio é bom. Eu já fiz muitos negócios que deram errado e eu fiz muitos negócios que deram certo. Qual que é a diferença? É isso que eu acabei de falar. É impulso, né? Uma vez eu fiz uma academia. Eu era osteopata. Qual que é o meu ideal? Fazer tratamentos. Mas eu fiz uma academia, tá bom? Porque eu pensei que a academia fosse me dar um dinheiro extra. Mas não estava em mim. E eu não sabia. Quando eu fui comprar a esteira, eu comprei uma esteira que depois não tinha como arrumar no mercado. Quer dizer, eu fiz um monte de coisas por não me preparar e por ter agido em impulso que as coisas não funcionaram. Agora você vai falar, academia é mau negócio? Não, não é mau negócio. Tá? Você não estava preparado, não era seu ideal, você agiu por impulso. Né? Uma vez nós trocamos a propriedade do meu pai por um posto de gasolina. Posto de gasolina é mau negócio? Não, não é mau negócio. É mau negócio para alguém como nós. Eu que peguei um posto de gasolina que não me preparei, né, para ter um posto de gasolina. Aí o posto de gasolina se tornou um péssimo negócio.
porque eu não gostava de ficar lá, eu não sabia como funcionava, eu fiz tudo errado, eu não me preparei para ter o posto de gasolina. E aí as coisas não funcionam. Então, quando eu comprei o posto de gasolina, era uma certeza que ele ia dar certo? Não, era incerto. Ia depender do que para dar certo? Eu diminuí as probabilidades. O que eu fiz? Eu aumentei as probabilidades. Quer dizer, eu entrei numa incerteza por impulso, sem ideal, sem me preparar. Ou seja, tem tudo para dar errado. Quer dizer, tá claro? Tá claro. Então é. Joia. Agora são 8h51, a gente está na reta final, pessoal. Se quiser ter algum comentário, alguma participação, fique à vontade. Logo o Zezé vai para um final de encerramento aí. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, Zé. O Ítalo da nossa turma de DMOI falou que é muito bacana esse entendimento. Jonas, nosso querido Jonas, que estava em Curitiba e agora está na cidade de Sinop. Sucesso, Jonas. Grande Zezé, mestre. Maurício Arnone, doeu? Toma que é teu. Pegou, hein? O Júnior Pinho, Roraima está ligado na live. Boa noite, Júnior. Legal. Doutor. Ô, Lucas, é legal a gente falar também, né, Lucas, que a gente faz essas lives assim, mas a gente também tem as nossas dores, a gente é igual a todo mundo, né? Não vai pensar que a gente não apoia não, tá bom? Boa. A gente só está tentando melhorar e passar para vocês, né? Em comunidade, né? Um conceito aí para... Senão dá a impressão aqui que eu sou... Não sou não, tá? Não, bora. É isso, Rafa tá com a gente. Rafa, tem mais alguma participação? Só avisar aí, a gente vai pro grande finale. Lembrando, né? Temos aí mais de 50 pessoas na sala. Quem ainda não segue o Antônio Docursi, vai lá, segue, porque diariamente tem conteúdos bem legais nesse sentido das nossas lives, que são sementinhas que tendem a nos ajudar com informações para a gente viver melhor, né? Então, fique à vontade aí para acompanhar o Zezé. Beleza. Fechou? Pode ir. Você tem aí, Zé? Ou a gente fala? Vamos falar o que a gente vai falar semana que vem. A semana que vem vai ser bem legal, Lucas. Manda aí. Porque eu separei para a gente falar das virtudes, tá bom? Tá bom? As virtudes é o contraponto das dores emocionais. Isso é muito legal, a gente vai entender isso, tá bom? As virtudes, habitualmente, né, são hábitos que a gente tem, são ações que a gente faz, que estão relacionadas com o bem, com o bem-estar nosso, né? Com seus princípios e valores, né? Toda vez que você pratica uma virtude, né, você está próximo, né, do que Deus te prometeu, né? Então você vai sempre se sentir bem com as virtudes e você vai ver que ela vai fazer um contraponto com as dores emocionais, né? Quem te rouba as virtudes são as dores emocionais. Então a gente vai fazer isso aí, vai ser bem legal vocês entenderem, porque vocês vão poder ver, por exemplo, né, que você tem uma das virtudes, por exemplo, é a coragem, né? E quem te rouba a coragem? É o medo. E o medo é uma dor emocional. Então a gente vai fazer esses contrapontos, entendeu? E as virtudes, elas são... Todos nós a temos, tá? Mas a gente perde elas com muita facilidade, tá bom? E quando a gente perde as nossas virtudes, a gente sempre vai perder uma virtude por uma dor, para uma dor. Então isso é muito legal, tá bom? Se você conseguir, a gente vai falar 10, 15 virtudes aí, as principais, né? Então se você conseguir colocar elas em prática, cara, você vai ver que para você praticar essas virtudes, você vai ter que eliminar as dores. A gente já aprendeu como eliminar as dores, agora a gente vai aprender como colocar em prática as virtudes. Então
bem legal. Boa. E segunda de carnaval, tá confirmado, né? Não, tamo aí, não tem essa Isso não. aí, tá, pessoal? Separa uma horinha aí para o nosso encontro, e vai ser o 7º consecutivo. Isso é importante para o nosso. Pode vir fantasiado também, tá, Lucas? Pode. Não, depois só. Tudo de bom. Zé, quiser deixar uma última mensagem, só dar os últimos colegas aqui que participaram. Ó. O Marcelo Carneiro falou assim: fala com o Zezé que o Paracatu tá ligado na live. Paracatu é parceiro antigo, hein? Abraço, Paracatu. Mariana Passini conhece? Tá ligada também. Filha. Filhona sua. A Fernanda coloca aqui, excelente como sempre. Tem me feito refletir bastante. Obrigado. Essa é a ideia. Refletir e agir. Vamos embora, Fer. Vamos junto. Deixa a última mensagem aí, Zé, para a gente concluir. Então é isso aí, pessoal. A gente vai dando as dicas aí para vocês. A ideia é essa mesmo, né? A gente ter uma horinha aí para a gente levar uma palavra, uma ideia, né? Um pouquinho de inteligência emocional, né? Que eu tenho colocado isso em prática, tem feito a diferença na minha vida e é isso. Eu espero que eu possa, de alguma forma, contribuir um pouquinho aí com vocês também. Tá bom, Lucas? Eu acho que é isso aí, cara. Tá bom? Bora. Boa semana a todos. Valeu.